bom que você está conosco. Seja bem-vindo ou bem-vinda a esse programa que fala de assuntos do seu interesse. Nesse bloco falaremos de emprego e renda, certo, professor Juarez? Certo, Letícia, vamos falar de emprego e renda. Então, a primeira pergunta, tenho um negócio e quero saber qual a melhor propaganda. Olha, essa é uma pergunta que muitas vezes surge na cabeça das pessoas, né? Ou tem gente que quer fazer propaganda, a propaganda é importante, pega e faz a propaganda só por fazer, né? Eu já vi pessoas pagarem propaganda em rádio, às vezes até em televisão, que saíam de madrugada, que ninguém assistia, né? Propaganda que não tinha retorno. Propaganda tem que ter retorno, gente, tá? É muito importante ter na cabeça algumas coisas. Propaganda não é gasto, é investimento que a pessoa faz para levar a informação do negócio dela até os consumidores, aquelas pessoas que são clientes em potencial do seu negócio, ok? É investimento, não é gasto. Tem gente que às vezes pensa assim, não preciso fazer propaganda, já tem um monte de gente que vem, que já me conhece, que já sabe. Gente, se propaganda não fosse importante, Coca-Cola não fazia. Eu me lembrei da Coca-Cola que todo mundo conhece, No mundo inteiro. Mundial e faz propaganda uma atrás da outra, né? Volkswagen, Fiat, né? Todas as grandes empresas, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, né? Tem assim, as grandes empresas sempre fazem propaganda, por mais que as pessoas já conheçam, né, o negócio, o produto e coisa e tal, é muito importante a propaganda, ela chama a atenção, ela lembra o cliente de que você existe, tá? Ela vai te fazer lembrar, e você lembrando, né, você vai optar, você vai procurar, você vai atrás. Então, gente, a propaganda é muito importante, mas a propaganda tem que ter retorno, é investimento, não é custo. Né? Investimento, você põe um dinheiro e espera um retorno. E para que a propaganda tenha um retorno, você tem que saber que tipo de propaganda você vai fazer. Não existe a melhor propaganda. Você pode fazer propaganda escrevendo à mão num papel de pão. Hoje nem tem mais isso, papel de pão. Antigamente tinha papel de pão, né? Loja do fulano de tal, aqui você compra barato, tal. Se esse papel chegar no seu cliente, te trazer o cliente, ótimo, já basta. Não adianta, você não precisa gastar uma fortuna, por exemplo, colocar na televisão. Não na televisão aqui de São Tomé, que o preço é bem acessível, mas falando na Rede Globo, né, na SBT, na Bandeirantes, não precisa, né? Você tem que saber o perfil do seu cliente. Aonde o seu cliente vai? Quais são os hábitos dele? Né? O que ele assiste, o que ele ouve? Então, aí sim, você começou certo. Aí você vai começar a estudar aonde ele vai, o que ele se interessa. Vamos supor que ele se interessa por corrida de moto, né? Que nem aqui em São Tomé tem muitas vezes corrida de moto aí. Então, o pessoal vai lá, então faça uma propaganda lá. Não adianta você fazer um carro de som andando na rua, aqui com o Geraldo. Não é o caso, né? Você tem que saber, então, o perfil, os hábitos do seu cliente, né? Às vezes, uma folha de xerox, né, já basta. Às vezes, um carro de som. Às vezes, um cartaz, uma placa, né? Facebook. Propaganda na rádio. Hoje em dia, principalmente aqui, né, em São Tomé, você não precisa investir muito, não é muito caro, né, os veículos de comunicação. Mesmo a TV São Tomé, né, é bem acessível. Então você tem que ver quem é, por exemplo, que assiste a TV São Tomé, qual é o perfil. Esse tipo de pessoa que se interessa, ele é o seu cliente potencial para comprar o seu produto ou o seu serviço, sabe? Então não tem
uma propaganda melhor. Não dá para você comparar qual que é melhor, fazer propaganda na TV São Tomé, o carro de som ou um panfletinho na rua. O que é melhor? Patrocinar eventos? Depende do cliente que você quer. Depende do cliente, depende do perfil do seu cliente, dos hábitos, aonde que ele vai, o que ele lê, o que ele assiste, o que ele gosta. Ele escuta mais rádio, ele assiste mais TV, ele vê mais jornal, ou ele fica em casa e escuta carro de som. Isso, né? Exatamente. E outra coisa, gente, vocês têm que dimensionar a sua propaganda de acordo com o cliente também. Eu já vi casos, por exemplo, da pessoa querer vender um produto para pessoas mais simples e fazer um panfleto em papel couché, colorido, um negócio super caro. O que aconteceu? O cliente pegava aquilo na mão e falava, nossa, mas esse negócio aqui é muito caro, essa loja deve ser cara, não vou nem lá, Deus me livre. Deu efeito contrário. Dá o efeito. Deu efeito contrário. Né? É que nem, por exemplo, também tive uma outra cidade que eu morei, é muito quente a cidade. Aí tiveram alguns comerciantes que resolveram colocar um ar-condicionado dentro da loja para todo mundo ficar melhor, sentir mais agradável e tal. Só que o ar-condicionado pressupõe que a porta fique fechada, né? Fique encostada, né? Trancada, né? Fique encostada para que o ar quente não entre e o ar frio não saia. Ninguém entrava na loja. Achava que estava fechada a loja. Então, né, você tem que ver qual é o costume, né, das pessoas mais simples. Então, as pessoas mais simples, elas têm receio de incomodar, né, de ficar invadindo. Então, se tem alguma coisa ali encostadinha, ela não vai tomar a iniciativa de abrir, né? Então, a pessoa mais simples, então um veículo de comunicação mais simples. Não adianta mesmo você vai fazer uma propaganda, às vezes uma propaganda com a voz do Geraldo é mais interessante do que contratar um locutor de São Paulo com uma voz e tal. Por quê? Porque é uma coisa distante, muito pomposa, pode parecer que é muito cara, né? O Geraldo todo mundo conhece, está acostumado com a voz dele, comunicou, né? Isso é que é importante, ok? Ok, professor. Segunda pergunta, vamos continuar aquela pergunta dos programas anteriores? Sim. Né? Qual era a pergunta? Quero abrir um negócio, mas temo não dar certo. Isso. Como posso ter certeza? Só para lembrar, né? Então a pessoa quer abrir um negócio, né? E ela quer ter certeza de ter sucesso, porque hoje em dia ninguém tem dinheiro para jogar fora. Bom, nós já vimos que primeiro a pessoa tem que ver se ela tem habilidade, se ela tem experiência, se ela tem conhecimento na área. Se não tem, tem que adquirir, né? Fazer um curso, fazer um estágio, trabalhar de graça, perguntar, ir atrás, ok? Depois ela tem que fazer uma enquete, né? Uma pergunta na sua volta se existe demanda reprimida, ou seja, se o que já existe no mercado já não está atendendo o suficiente às pessoas, que às vezes não atende, né? Então aí sim precisa entrar uma outra loja, um outro prestador de serviço para atender essa demanda reprimida que a gente chama, né? Terceiro, depois nós falamos sobre o planejamento, né? Você saber o local que você vai abrir o seu negócio, é muito importante. O local tem que estar fácil acesso, tem que estar num local que as pessoas passam ali, que as pessoas vão te ver, né? Quais pessoas? O seu público-alvo. Não adianta você querer atender todo mundo, dar o passo maior que a perna, né? Agradar gregos e troianos, ninguém consegue isso, nem Jesus conseguiu, né? Professor, dá uma rápida expressão público-alvo, porque muita gente escuta falar isso, mas não tem muita noção. O público-alvo é o público que vai se interessar pelo seu produto ou o seu serviço, né? O público-alvo é aquele cliente seu em potencial. Por que é potencial? Porque ele ainda não é cliente, né? Ele pode vir a se tornar o seu cliente. Eu tenho uma loja de roupas de bebê infantil. Então, o meu público-alvo seria as mães, né, de crianças pequenas, as grávidas, né? Isso. Que vão comprar roupa para esses bebês. Exatamente. Você, por exemplo, você quer abrir uma papelaria. Olha que interessante esse exemplo da papelaria, né? Qual é o seu público-alvo? Geralmente, papelaria, quem compra muito isso é escolar, né? Quem compra. Então, o ideal seria abrir a papelaria perto da escola,
o mais perto da escola possível, Legal. óbvio, né? Na rua da escola. Não adianta você abrir lá no centro de eventos, perto do centro de eventos, na praça, onde o pessoal está procurando cerveja para comprar. Não, cerveja, pizza, né, sei lá, comida, salgadinho. Não, você vai abrir perto da escola, vai ser um local mais barato para você alugar e você vai ter mais retorno. Está perto do público-alvo. Exatamente, você vai estar mais perto do seu público-alvo. Então valeu a explicação aí para todo mundo. Isso aí explica também, Letícia, porque muitas vezes um comércio abre do lado do outro com o mesmo segmento de trabalho. Por quê? Porque ali às vezes a pessoa já está acostumado, né, a ir lá aos clientes, então quando você abre do lado, você já aproveita aquela demanda. Aquele pessoal que vai num comércio já vai no outro do lado, por isso que acontece. Mas tem que tomar cuidado com isso, aquilo que eu falei ali atrás. É claro que cada comércio tem a sua característica, tem o seu público também, né, a forma de atendimento é diferente e tal, mas é importante você sempre lembrar que se o comércio já está saturado daquele tipo de negócio, o risco de você dar errado é grande. Porque uma empresa, um negócio que já tem anos, já está estruturado, já está acomodado, já pagou suas dívidas, seus investimentos em produtos, em imóveis, equipamentos, e você vai começar agora, sabe? Vai ser complicado, você pode dar com os burros na água. Não faça isso. Tem que ter demanda reprimida, tá? Você tem que ter um diferencial, você tem que saber que tem um público lá que pode comprar sim de você. Então você tem que comunicar. E tem aquela resposta anterior que nós falamos, né? Sobre a melhor propaganda. Tá, gente? Então, olha, faz essa análise toda e aí você vai começar a pensar exatamente na propaganda, né? Como, onde, por exemplo, vamos pegar esse exemplo nosso da papelaria. Que tipo de propaganda que seria o ideal? Um papelzinho de xerox que você pode fazer e distribuir na porta da escola para os pais e para as mães. Simples assim, né? Ou então pegar um programa de rádio que as mães ouçam mais, os pais ouçam mais, ou na TV São Tomé, né, colocar uma propagandazinha na TV no horário específico. Não adianta colocar uma propaganda meia-noite né, não precisa nem ser meia-noite. Você pega um programa de esporte, por exemplo. Não é algo que vá atrair o seu cliente, não é algo que vai despertar o interesse do seu cliente, né? Ou pegar um programa, por exemplo, na TV São Tomé que fala sobre disco voador, não é o caso, né? Se a pessoa tem uma papelaria, ela tem que pegar um programa que fale diretamente com as mães, um programa de culinária. Não precisa ser um programa que vai falar, ensinar a ler e escrever, claro que não, mas um programa de culinária, né? Programa que fala sobre as questões do dia a dia, como esse nosso, por exemplo, né? Traz muita gente buscando informações sobre relacionamentos de modo geral. Então, é um tipo de programa que vai ter um público que vai assistir, que vai ter interesse no caso da papelaria. Tá certo, gente? Então tá, vamos para um breve intervalo e a gente já volta. Fique conosco, voltamos já. Dia 28 de maio, Nati Roots. A maior banda de reggae do Brasil, pela primeira vez em São Tomé das Letras. Lançamento do álbum Nati Roots Reggae Brasil, no centro de múltiplos eventos. Ingressos à venda pelo site e nos pontos autorizados. Realização Clímax Produções. Cobertura TV São Tomé das Letras. Olá, estamos de volta com o bloco Qualidade de Vida e Espiritualidade. No programa, Professor Juarez e você. Vamos à próxima pergunta? Vamos sim, Letícia. Tá. Dizem que São Tomé é uma cidade esotérica. O que é esoterismo, professor? Esse termo parece grego, né? Tem gente que
não tem ideia do que seja esoterismo. As pessoas confundem, às vezes, até com magia negra, né? Gente, é muito simples. Esoterismo, essa palavra, quer dizer aquele conhecimento que só é dado a quem é iniciado. Não explicou nada ainda, né? O que é isso? Não é dado a quem não é iniciado. Esoterismo, por exemplo, gente, é como, por exemplo, dar ponto em doce. Sabe? Dar ponto em doce. Não é todo mundo que sabe dar ponto em doce. Né? As doceiras aí de plantão, elas sabem que tem um jeito certo, uma hora certa e tal. E é muito delicado, é muito complicado, não existe fórmula, Letícia. Sabe por quê? Porque depende do leite, né? Se o leite é desnatado, semi-desnatado ou integral. Depende da temperatura ambiente, se está mais calor, se está mais frio. Depende da umidade do ambiente também. Ou seja, é muito sutil, é muito delicado. A existe intuição da cozinheira também, da terceira, né? Então, é uma coisa que a gente adquire com a experiência, com a vivência. Outra coisa que a gente pode colocar como semelhante a esoterismo é andar de bicicleta. Muito simples andar de bicicleta, né? Mas um pai, uma mãe, por mais que amem um filho, pode falar, pode orientar, não tem jeito. O filho só vai aprender a andar de bicicleta subindo a bicicleta e andando. E muitas vezes caindo. É o único jeito. Mesma coisa é nadar, né? Nadar, tá? Não tem jeito, você pode explicar, falar, ó, faz assim, faz assado, mas o jeitinho certo, né, de equilibrar na bicicleta, de ficar em cima d'água ao nadar, a pessoa adquire única e exclusivamente com a prática, com a vivência. Então, esoterismo pressupõe aquele conhecimento que a gente adquire na prática. Simples assim, né? O que acontece? Normalmente, esse termo esoterismo, ele é aplicado para questões de natureza espiritual apenas. Por isso que às vezes a gente não vê usado em outra forma, de outro local, tá? Então você vai ver, falar de esoterismo ligado à espiritualidade. Mas da mesma forma, é conhecimentos espirituais que a gente adquire através da prática espiritual. Mais do que isso, às vezes da vivência de um estado alterado de consciência, às vezes da vivência da presença de seres sutis, seres elevados, de anjos, né? Ou a inspiração através da sensibilidade espiritual da pessoa. Normalmente, o conhecimento esotérico ele foi sendo reunido, catalogado, né, escrito e guardado ao longo do tempo da humanidade por sacerdotes ou místicos, pastores, né, xamãs, pessoas que dedicavam com muita seriedade a sua vida à espiritualidade, a religiosidade de um modo geral. Então aí volta a pergunta, né? Eu ouvi falar que São Tomé é uma cidade esotérica. Quem nasce aqui, nasceu aqui, está acostumado, às vezes nem percebe algumas características espirituais que aqui tem e que outras cidades não têm. É tão natural que a pessoa não acha estranho, fala, isso é normal, né? Por exemplo, a gente vê muito falar de causos, né, aí na roça, às vezes até aqui na cidade mesmo, causos, né, que a pessoa vê coisa, vê uma sombra, ouve alguma coisa, né, ou sonha com o que vai acontecer. Tudo isso são sensibilidades espirituais, são coisas, não podemos dizer necessariamente paranormais, mas assim que não é o comum do dia a dia, né? Você ver uma sombra, ver, ouvir, ou sonhar com o que vai acontecer e depois acontece, isso não é comum, né? Isso é meio estranho, é meio diferente. Só que aqui, por exemplo, em São Tomé, é tão normal que as pessoas acham normal mesmo. Quem vem de fora, quem acha diferente. Por exemplo, há muitos anos atrás, há mais de 20 anos, quando eu vim aqui em São Tomé pelas primeiras vezes, me disseram que era muito comum nas cachoeiras, por exemplo, as pessoas verem bolas de luz à noite, né? Assim, flutuando, andando e tal, que eles chamavam de mãe d'água. Simples, coisa mais comum, normal, tá lá, todo mundo está acostumado, não tem medo, né? As pessoas não têm medo
tá acostumado. Lá em Luminárias tinha muito dessas bolas, né? Em Luminárias? Não, por isso que o nome é Luminárias? Me falaram que sim, não tenho Pois certeza para te dizer, mas me deram essa informação. Olha que interessante, né? Então, gente, aqui, por exemplo, a Pedra São Tomé. A Pedra São Tomé é uma pedra, nós estamos numa montanha de Pedra São Tomé, né? Ela tem características de relaxar as pessoas. A pessoa não precisa acreditar em nada. Ela chega aqui em São Tomé, ela relaxa, ela se sente mais à vontade, mais integrada. É né? científico, a pedra emite aquela energia, né? O corpo físico da pessoa também, né? Então é científico, não é uma crença, eu acredito na pedra. Não precisa acreditar. Não precisa. Né? Aí tem gente que vem, até tem turista que fala, reclama com o outro, pô, mas você veio aqui para ficar dormindo, né? Tem turista que vem dormir. Tem gente que vem fazer farra, vem ouvir som alto, né? Tem que lembrar que tem gente que vem aqui para descansar, né? Além de a gente que mora aqui, nós que moramos aqui também, precisamos dormir, descansar, relaxar, né? Então, tem turista que vem e aproveita e relaxa e descansa mesmo. E o que acontece, né? Tem gente que abre alguns outros centros, amplia a sua sensibilidade espiritual e tem experiências diferenciadas, mas não é tão diferente das pessoas que já moram aqui. Veja bem, você que está nos assistindo agora, né? Se você mesmo, na sua família, entre os seus amigos, não tiveram pessoas que relataram coisas estranhas, viram alguma coisa, ouviram, sonharam, sentiram, né? Às vezes dá um arrepio ou dá uma sensação agradável. Isso, gente, é esotérico, isso é vivência de algo de natureza espiritual. E que outras pessoas podem falar, não, isso não existe, isso não funciona e tal. Mas você viu, você sentiu, você sabe que não é mentira, né? Você não estava com nada na cabeça aí para você ver coisas que não estavam ali no plano físico. E né? tem muita gente que fala, porque fulano usou droga e viu coisa e tal. Mas não é, gente. Aqui tem gente que mora aqui, pessoas idosas, né? Gente séria, que nunca usou droga, que não bebe bebida alcoólica. Dessa vida e vê as coisas. Então não coloca a culpa sempre, né, em uma coisa, querer, como que fala? Justificar. Exatamente, justificar com uma coisa, porque existe muita gente que a gente não sabe, né, ou que sabe, que tem essas coisas normalmente se a pessoa é normal, né? E não usa nada disso. Então não justifique. Nós aqui, por exemplo, nós temos pessoas conhecidas, né? Que o pai, um senhor responsável, sério, que não é dado a drogas, a bebida, nada, viu coisas, para ele foi uma realidade, né? E o filho dele, mais jovem também, que não bebe, não usa droga, também viu coisas, não no mesmo momento, não na mesma situação, né? Então isso é uma realidade, ok? É claro que essa questão do esoterismo de São Tomé, ela é muito importante. Mas vamos deixar isso para uma próxima pergunta. Uma próxima. Então tá, professor. Então vamos para a próxima pergunta? Vamos. À noite vejo coisas que depois somem. Será que eu estou vendo fantasma? Olha só, né? Como eu falei, existe isso. Muitas pessoas podem ter essas capacidades chamadas paranormais. Não é louco, né? Às vezes a pessoa fala, estou ficando louco. Não, tá não. Tá não. Fica calmo, né? Às vezes é uma sensibilidade que a gente tem. Olha, pode ser muita coisa. A gente tem que ter pé no chão, né? Pode ser simplesmente quando a gente se engana, se equivoca, vê uma sombra qualquer. Sabe que nem quando a gente olha para o céu e olha para as nuvens e começa a ver, ali está parecendo um coelho, aquilo ali parece um gato, aquilo ali parece uma abóbora, né? Então às vezes a gente, numa sombra, a gente pode ver coisas também, a gente achar que viu tal coisa, né? E se enganar. Ponto, está resolvido. Existe isso, existe a possibilidade. Quando você olha de rabo de olho, que a gente fala, no canto do olho assim, né? A gente pode se equivocar. Mas às vezes tem gente que vê coisas mesmo. Tem pessoas que têm o dom da visão, né? Sim, tem pessoas que vê. A maioria às vezes não tem o controle disso, né? Que quer ver, não vê, não quer ver e vê, né? Aquela coisa.
não depende muito da situação da pessoa, do ambiente, do momento de um modo geral, tá, gente? E essas visões podem ser coisas positivas, podem ser coisas negativas. O normal é a pessoa se assustar, né? Ela levar um susto e ficar com medo. Às vezes a gente vê até em relatos bíblicos, né, que quando anjos se manifestavam, o povo ficava com medo. Né? Quando Jesus apareceu depois da ressurreição, os apóstolos ficaram com medo. É natural as pessoas terem medo do diferente, do desconhecido. Né? Tá? Então a gente tem que romper esse medo do desconhecido, observar aquilo, se é bom ou se é ruim, né? E ter conhecimento de algumas coisas, por exemplo. Nenhum ser de planos paralelos podem nos fazer mal se a gente assim não permitir. Porque eles nem estão no físico, nós estamos no físico. Então aqui a gente tem uma força maior, tá? Eles vão procurar, se for um ser negativo, né, maléfico, eles vão procurar uma brecha, alguma coisa que a gente tem de falha na nossa personalidade, né, no nosso psique, coisa de ruim, como a Letícia falou. Eles vão pegar as nossas tristezas, melancolia, raiva, ódio, violência. E dá pra sentir. Isso tudo você abre. Dá pra sentir quando uma coisa assim se aproxima, pelo medo. Medo às vezes você pode ter de um jeito ou de outro, mas assim, o que você sente, sabe? Quando a coisa se aproxima, você sente o que? Uma coisa ruim ou uma coisa tirando o seu medo psicológico, ou uma coisa assim de paz, né? Ou de uma coisa boa. Quando você sente uma coisa boa, então não tem por que ter medo, porque aquilo não vai te fazer mal. E se você tem um coração puro, é uma pessoa honesta consigo mesmo, com os outros, não tem por que ter medo, porque nada vai te fazer mal. E tem coisa, gente, que não é nem boa nem ruim. Ela tá aí, ela é neutra, né? Nós já vimos relatos de pessoas que estavam andando na rua à noite em São Tomé e viram um cachorro. Daqui a pouco, olha, o cachorro não está mais lá. E viram de novo e de novo. Simples assim. E eram os cachorros da cidade, como né, a gente sabe, tem muitos, alguns cachorros mortos, e a pessoa viu, entre aspas, o fantasma do cachorro morto, de vários cachorros. Assim. A gente não precisa ter medo, não, gente. Principalmente São Tomé. Eu vou ter medo do cachorro morto ainda. Né? Se eles são bonzinhos, vivos, mortos, então não vão fazer mal. Principalmente São Tomé, que é uma cidade onde a praça central é onde está o cemitério, né? Não tem que ter medo aqui em São Tomé, né, gente? Agora, como eu falei, não é só entidades negativas, existem entidades positivas também, existem pessoas, seres, né? Anjos que podem estar nos acompanhando, pessoas às vezes da nossa família que querem o nosso bem, pessoas que vêm nos orientar, nos proteger. Se a gente ficar com medo, fechar, bloquear, achar que está ficando louco, ou achar que o pior é o outro, né? Achar que o outro está ficando louco, né? Não, você está louco, isso é errado, isso não existe, isso é mentira, para com isso, né? Vai se tratar, esquece, traumatiza a pessoa, bloqueia e ela perde a oportunidade tanto de explorar, de conhecer esse dom que ela tem, essa habilidade que ela tem, quanto às vezes de aprender alguma coisa com esses seres. Às vezes eles estão querendo te passar uma mensagem. Na maioria das vezes é sempre uma mensagem que quer passar. Ninguém se aproxima assim à toa, né? Exatamente, exatamente. Né? Dizem até que aqueles supostos fantasmas também é assim, são pessoas atormentadas, eles não necessariamente são maléficos, mas às vezes eles estão presos aqui no plano físico por alguma coisa. Então, quando eles se aproximam de alguém, é para pedir ajuda, para pedir a solução daquilo para eles poderem ir embora. E não para assombrar, como muitos imaginam. E não para botar terror. Então, a pessoa tem que ter um pouco mais de coragem, né? Conversar, o que você quer, o que está acontecendo, porque... Como eu falei, esses seres não fazem mal diretamente para a gente, não tem jeito, eles estão em outro plano, está morto, tal, por exemplo, né? E eles vão, se for o caso, vão sugar a energia, existe muito isso, de sugar a energia, para eles poderem continuarem vivos, né? Uma outra hora a gente pode falar um pouco mais sobre isso, usando o nosso medo, o próprio medo. Eles tentarem continuar para sugar a energia, porque quando a gente, observa você,
Quando você tem muito medo, muita raiva ou muita alegria, muita euforia, você perde energia, depois você fica exaurido, fica cansada a pessoa, né? Então é assim que a gente joga fora a nossa bioenergia. E muitos seres que estão aí no plano astral, no plano sutil, eles sobrevivem com essa bioenergia, tá? Então, primeira coisa, fechar, não ter medo. Viu alguma coisa? Olha, percebe, analisa se é algo interessante, positivo, se é algo negativo, se é contra você ou não, né? Se você pode aprender alguma coisa com aquilo. Porque você sair correndo ou ficar com medo não vai fazer o trem sumir, não. Não some, não vai embora. Ele vai ficar ali. E às vezes é recorrente. Então você tem que encarar, tem que pegar e resolver. Tá? Vamos falar, esse assunto também é muito importante. Em outros momentos a gente volta a falar, né, de forma diferente, aprofundando um pouco mais, dando alguns detalhes com relação. Esse assunto tem muito aqui em São Tomé. Então Dá pano pra manga. É interessante da gente voltar a comentar. Isso, né? com certeza. Então tá, vamos para o próximo bloco e nós já voltamos. Fique conosco, voltamos já. Dia 28 de maio, Nati Roots. A maior banda de reggae do Brasil. Pela primeira vez em São Tomé das Letras. Lançamento do álbum Nati Roots Reggae Brasil. No Centro de Múltiplos Eventos. Ingressos à venda pelo site e nos pontos autorizados. Realização Clímax Produções. Cobertura TV São Tomé das Letras. Olá, voltamos para o bloco dos relacionamentos. Seja bem-vindo, vamos lá. A primeira pergunta, professor Juarez. Sim. A pessoa que amo passou a usar drogas, o que eu faço? Olha, hoje em dia é quase que impossível a gente não ter contato com drogas, né? Mesmo um pai que se preocupa com os filhos, por exemplo, está muito complicado, né? Porque existem as drogas lícitas, que existe até uma apologia, né? As pessoas acham que é muito legal fazer uso delas, que é o cigarro, que é a bebida alcoólica, por exemplo, né? Que tem em qualquer esquina. Que tem em qualquer esquina. Né? E as drogas ilícitas, que são as proibidas. Mas mesmo essas drogas proibidas, às vezes tem até dentro das escolas. Então, o que fazer? É claro que o governo tem a obrigação, né, o governo municipal, estadual e federal, tem a obrigação de controlar isso, né, de policiar, de fazer todo o serviço lá. O que você, que ama uma pessoa, pode fazer com relação a essa questão do uso das drogas? Bom, primeira coisa, você não deve fazer em hipótese alguma criticar, xingar, brigar, botar de castigo, sabe? Criar aquela animosidade. Por que isso, Juarez? Porque normalmente o uso das drogas é uma fuga da realidade. Às vezes a realidade da pessoa já está muito pesada, está muito dura, ela está sofrendo demais, ela está se sentindo sozinha, rejeitada, abandonada, não aceita, inadequada. Isso vai levá-la para o mundo das drogas, que é como se fosse procurar um mundo de perfeição, onde tudo é lindo, maravilhoso, é muito bacana, né? Às vezes as pessoas que usam drogas são solidárias e coniventes porque vivem no dia a dia, dentro da sua casa, da sua família, dos seus relacionamentos, situações semelhantes e parecidas. Percebe? Então, se a gente criticar, xingar, humilhar a pessoa, nós estamos fazendo um movimento contrário. Exatamente o contrário do que deveríamos fazer. Aí que ela vai querer sair mais da realidade e se aí é que ela vai se afastar mesmo de você, da sua família, e vai se mergulhar de cabeça nas drogas. Todo mundo
xinga, todo mundo humilha, todo mundo quer se afastar, então o mundo lá, o irreal, é melhor, Com né? certeza. E aí tem um motivo para ficar nas drogas. É claro que nós não somos terapeutas no que tange a isso, né? O ideal seria encaminhar essa pessoa para os terapeutas, mas até encaminhar a pessoa tem que querer. Então, o que eu recomendo? Primeira coisa, se aproximar, tentar se aproximar dessa pessoa que você ama. Seja seu filho, sua namorada, seu namorado, sua esposa, seu marido. Se aproxima, fala, escuta, vem cá, vamos conversar, às vezes não toca no assunto, né? Vamos conversar, vamos bater o papo, a gente está meio longe, a gente anda brigando muito, eu gosto muito de vocês, tem que expressar o amor, o carinho, abrir o seu coração, conquistar a confiança da outra pessoa. E o passo seguinte é procurar momentos felizes junto com essa outra pessoa. Entende? As pessoas gostam de serem amadas, independente do que elas façam. As pessoas procuram ser felizes. Então qualquer ambiente negativo, crítica, briga e tal, é o contrário disso, você vai estar afastando. Quando você abre o seu coração, procura, né, demonstrar de fato, que tem gente que tem dificuldade de demonstrar amor, né? Tem várias formas, né, de passar a mão na cabeça, de conversar, abraçar. Tem gente que não sabe abraçar, que não sabe ser abraçado, nunca foi abraçado, uma coisa absurda. Tem muitas. Né? Então você tem que começar a fazer esse trabalho de aproximação com essa pessoa que você ama, sabe? E procurar momentos felizes, não precisa ser, não, vou no jogo do Corinthians, não precisa ser uma coisa assim, não, longe, distante, não, uma coisa simples. Vamos na praça passear, vamos tomar um sorvete, né? Tomar uma cervejinha, vamos conversar, vamos rir, vamos assistir um programa que a gente gosta, ou que a outra pessoa gosta, vamos assistir junto, ouvir uma música. Às vezes você pode até não gostar da música, mas vamos ouvir, participa do mundo e da vida dessa pessoa que você ama. Traz ela para junto de você. Porque tem uma coisa muito séria e muito importante, tá? Quando a pessoa está fugindo de uma situação difícil, problemática, de sofrimento, e ela encontra algo que alivia aquele sofrimento, ela não vai abrir mão desse alívio de graça, em troco de nada. Ela tem que ter pelo menos outra coisa que alivia ela desse sofrimento. Aí ela pode abrir mão. Sabe? Então, você tem que sinalizar com esse alívio do sofrimento, da dor, da humilhação, da rejeição, do preconceito. Sinaliza com esse alívio. Aí ela pode trocar. E mesmo assim, às vezes a troca não é de uma hora para outra, é paulatina, né? Aí tem o hábito, o costume, você vê quanto tempo faz que a pessoa está envolvida com drogas, certo? Então, ela está acostumada, ela já vai no ambiente, sai com aquelas pessoas, ela sempre está junto, e aquilo vai puxando, né? Então, você não deve nunca brigar, deve sempre deixar claro para a pessoa, né, qual a diferença, o que ela tem a ganhar contigo, e o que ela tem a perder ficando longe de você. E sempre com muito amor, com muito carinho, tá? E se ela sentir que precisa de ajuda, se ela falar, poxa, mas eu não consigo deixar, Procurar ajuda. Aí você fala, olha, vamos procurar junto, eu vou com você, eu estou do seu lado, aconteça o que acontecer. Mesmo quando ela tiver alguma recaída. Se ela às vezes bebeu demais, usou droga, não é por isso que você não vai dar amor, carinho e atenção. Né? Você não pode passar a mão. Quanto mais excluir, mais a pessoa vai... Você não vai passar a mão na cabeça, não. Mas, sabe, não deixa de dar atenção, não deixa de receber essa pessoa. Pode dar um gelinho. Eu acho que deve até dar um gelinho, para ela perceber que não é algo que você gosta, não é algo que é da sua natureza. Mas não deixa de dar um banho, de dar comida, de botar lá para ela dormir.
Pronto. De dar amor. Dá amor, né? mínimo. Tá? Ok? Então tá. Talvez a gente volte também nesse assunto que é muito importante depois. Ok, professor. Vamos a outra pergunta? Sim, vamos. Sobre relacionamento. Né? Uhum. Vivo sozinha há 8 anos. Quero um parceiro. Como posso resolver isso? Olha, quando a pessoa vive sozinha há muito tempo, seja um homem, seja uma mulher, ela se acostuma a viver sozinha. Isso já é um grande problema, né? Você já tem a sua vida, é dona do seu nariz, faz e acontece, vai e volta, tem que dar satisfação para ninguém, né? Em casa também, né? Sabe onde estão as coisas. Para você começar a se relacionar com outra pessoa, primeira coisa, você vai ter que perceber por que você está sozinho, né? Eu, quando era criança, a minha mãe falava assim, tem um dito popular, quem muito escolhe, sai escolhido. Às vezes a pessoa é muito exigente, é muito crítica, né? Tá esperando um príncipe encantado, né? Ou a princesa. Sempre eu falo, olha no espelho, você é uma princesa para merecer um príncipe? Ou você é um príncipe para merecer uma princesa? Sabe, todos nós temos limites, temos defeitos, temos problemas e dificuldades. A gente tem que ser humilde de reconhecer isso e aceitar que as outras pessoas também tenham suas limitações, suas dificuldades, seus problemas, seus limites. Sabe, não adianta a gente ser muito racional, muito frio, porque o coração, às vezes a gente decide com a cabeça, mas o coração ressente, o corpo ressente, né? Eu quero ter um abraço, o calor de um abraço, dormir abraçado, nem ser cego, não, eu quero ter alguém que gosta de mim, eu quero ter alguém com quem conversar, com quem chorar as minhas mágoas, rir as minhas alegrias, é tão bom isso, né? Então, como você resolve isso? Começa a olhar para você mesmo, e principalmente se permita a ser diferente, porque ser do jeito que você é, há 8 anos, por exemplo, você já é. Então você já sabe qual vai ser o resultado. Concorda? Então, se permita, invista em você em situações diferentes, em comportamentos diferentes, que às vezes a pessoa não se permite por medo. Ah, mas quando eu era criança eu fiz tal coisa e me machuquei, me dei mal. Então ela se retrai. Mas se ela ficar assim, ela vai morrer assim. Eu tinha uma amiga que ela gostava de verdade de uma pessoa. A pessoa era rica, bonita, A sua amiga? Não, a pessoa que ela gostava, Sei. espiritualizada, né? Assim, um bom partido, né? Como dizem na praça, né? E ele gostava dela, que é importante também, só que ela não queria isso. Só que ela não queria ficar com ele porque ele tomava vinho, bebia vinho. Será que ela era tão perfeita assim, para não poder perdoar uma garrafinha de vinho lá no fim de semana dele? A pessoa, você jogar um amor fora, Que uma ela vida, ama e ele a ama. possibilidade de uma felicidade, né? Sabe, gente, a gente tem que ser adulto, né? Criança, às vezes, pode Eu pensar. falei assim, por que você não toma então um pouquinho? Ajuda ele a beber o vinho. A criança pode pensar que é tudo perfeito, a vida é perfeita, vai esperar uma pessoa perfeita. Mas quando você cresce, você sabe que casamento, por exemplo, mesmo um namoro mais sério, não é tudo perfeito. Existem momentos de dificuldade, de problemas, né? E que a gente vai buscar solucionar. Aliás, né, esse mundo, esse plano onde a gente vive não é um plano, não é um mundo de perfeição. Se fosse, isso aqui seria um paraíso. Nós estaríamos no céu e nós seríamos anjos. Não somos, gente. Não somos. Nós não podemos cobrar ou esperar a perfeição da outra pessoa, porque nós não damos isso, nós não temos como dar a perfeição. Todos nós somos limitados. Sabe? E casamento, namoro sério, é você aceitar sim, uma hora a pessoa está com dor de cabeça, ela não está com paciência, ela brigou no trabalho, ou teve uma desavença na rua, no dia a dia, né? Ou até com a outra pessoa mesmo, desentenderam. Normal, normal. Né? No namoro e casamento, a pessoa não concorda
toda vez, o tempo todo, não. Mas são pessoas diferentes, entendeu? É o yin e yang, por isso que é um relacionamento, né? Se fossem clones, ninguém é clone. A própria característica, né, de homem e mulher, por exemplo, o homem às vezes ele vê de uma forma uma coisa, a mulher vê de outra, totalmente diferente. É a natureza deles que são distintas. E aprender a dividir as coisas também, né? Sim, aprender a dividir coisas, perceber que cada um tem uma história particular, teve uma família, uma educação, traumas, bloqueios, sofrimentos e blá blá blá, né? Então, olha, se você está sozinha há 8 anos, resolva mudar a sua vida. E comece mudando a si mesma. Comece mudando o seu comportamento, a sua forma de ver. Comece a arriscar, se soltar no vazio, no desconhecido. Às vezes não está aceitando um copinho de vinho e está perdendo o amor da vida. Sabe? Não tenha medo. Quer dizer, tenha. O medo é bom em termos de prudência, para você ficar com o pé atrás. Mas não deixe que o medo te trave, te bloqueie e que te deixa sozinho o resto da vida. Melancólica, depressiva, né? Aquela coisa carente, emocional. E muitas vezes 8 anos, por exemplo, é bastante tempo, né? É muito tempo. Então, assim, a pessoa fica insegura, com medo, né? Não sabe o que faz e acaba se bloqueando, né? Exatamente. Deixa fluir. A vida flui, as coisas vêm, deixa fluir. Sim, sem gente, medo. e o que é? Às vezes a pessoa também fica assim, mas eu não quero uma coisa assim, muito... Ela pensa que vai casar. Não vai casar, é namoro, né? Namoro o que é? Conhecimento. É conhecer, você conhecer outra pessoa te conhecer, você se conhecer através da relação com a outra pessoa também, né? Tira alguns preconceitos, alguns dogmas, né? Alguns hábitos que traz lá de família, né? Alguns medos, algumas ansiedades. Se permite ter uma relação diferente, estar com pessoas diferentes com as quais você já teve até hoje. Quem sabe, né? De repente as coisas acontecem. E aí você vai acertando, você vai achando o certo pelo errado. Às vezes um namoro não dá certo, 2, 3 não dá, mas o quarto, o quinto pode dar, e aí você é feliz. E não deu certo, mas deu certo são as experiências que você pegou para poder viver com a pessoa mais lá na frente que vai dar certo. Isso, o próximo você não vai incorrer no mesmo erro, por exemplo, né? Você tem que ter essas experiências. Tudo tem tudo é válido. Tudo é válido, tudo é válido. Você tem seu aprendizado, até nas coisas ruins tem um aprendizado. Com certeza. Né? E, gente, bora ser feliz. Gente, então ficamos aqui no programa de hoje. Nos assistam novamente, estamos também no YouTube e na página da TV São Tomé, na hora e no momento que você quiser. Tem todos os programas lá, você vai assistir e nós estamos aqui para isso, para compartilhar conhecimentos, informações e quem sabe ajudar você um pouquinho, tá bom? Então tá. Tchau, gente. Tchau, até a próxima.